sou Renata Ceni, tenho 37 anos. Eu sou de uma época que não tinha hospital para maternidade Morato. Então, eu nasci em Caieiras, no Hospital de Caieiras, e naturalmente registrado em Francisco Morato. Eu sou da década de 80, então tenho saudades, mas eu também da época em que, hoje, onde é o Casa Grande, era uma praça, onde a pracinha, por exemplo, tinha o chafariz. E nós somos saudosos dessa época. Minha escola primária, Fani, Belém da Serra, Celestina. Ser moratense é encarar os desafios que uma cidade tem como característica como as nossas. Todo mundo diz, né? É uma cidade dormitória, é uma cidade que tem uma população muito vulnerável, mas é uma população muito trabalhadora, que corre atrás dos seus desafios diários. Meu avô, ele foi um dos primeiros moradores de Francisco Morato, e onde meus pais moram é a casa que meu pai nasceu, né? Então nós temos essa identidade com Francisco Morato. O meu avô era feitor e ele trabalhava na manutenção da linha férrea Santos-Jundiaí e na manutenção do túnel do Butujuru. Já são mais de 70 anos em Francisco Morato. A minha história no serviço público começa como professora, que eu fiz o magistério. Então, no terceiro ano do magistério, eu já podia dar aula. Então, a prefeitura me atribuiu uma aula, a professora Rosui, na época. Eu tive a oportunidade de que ela fosse a professora que me atribuísse a aula naquela época. E eu comecei a dar aula na APAE. E depois da APAE, eu vou trabalhar num projeto social, que é segundo turno. Então, eu dava aula para as crianças que passavam meio período na escola e o segundo período nesse projeto social. Eu primeiro me efetivei como professora e depois me efetivei como assistente social. Então, na prefeitura, desde a minha época de estágio, eu trabalho desde os meus 17 anos de idade. Sempre nas administrações, eu tive um cargo de chefia. Então, essa foi a oportunidade que eu tive de diretamente ser gestora em algumas administrações. Tive a oportunidade de aprender a administrar, saber como funciona a administração pública, quais são os recursos disponíveis, como você faz parceria com a sociedade civil, como é que você articula com a população. E como assistente social, eu tive a oportunidade de conhecer Morato inteiro, visitando as famílias, entendendo os bairros, suas dinâmicas. Até para fazer projeto social, por exemplo, você tem que entender a comunidade. Nós devemos resgatar alguns valores políticos, de ética, de profissionalismo do Poder Executivo. Nós temos que caminhar muito para que as pessoas entendam que o Poder Executivo, com uma gestão de qualidade, ele é possível trazer muitos benefícios. Eu tive nos bastidores, vamos dizer, das administrações, então você tem um olhar do que é possível. A gente tem que acreditar que é possível a mudança, porque tem uma experiência administrativa, você tem teorias, porque eu estudei, acabei me engajando no estudo para que fosse cada vez melhor no atendimento que eu fazia para as pessoas. Então eu ia fazendo especializações para melhorar cada vez mais. E essa vivência com a população, esse olhar, conhecer a cidade, hoje qualifica para que a gente esteja à frente de um partido e se coloque à disposição para um projeto maior para a cidade, que é ser pré-candidata a prefeita da minha cidade. E falar de política hoje em dia é difícil, as pessoas estão muito descrentes da política, mas eu acredito, assim como convivo com as pessoas, eu tenho visitado os bairros, em cada lugar que eu vou, eu costumo dizer que existe um prefeito e uma prefeita, as pessoas sabem o que querem e sabem o que a cidade precisa. Então, se a gente fizer esse olhar, escutar as pessoas, estar próximo à população, é possível. PRB foi interessante, a minha entrada no partido. Na ocasião, o Rogério Aman, que hoje é secretário nacional do futebol e direito do torcedor, ele era secretário estadual de assistência social. E por conta de um projeto que a Secretaria de Assistência, junto com uma equipe, nós desenvolvemos, chamou a atenção desse secretário e a partir de então a gente começou a ter um contato técnico. Ele com Francisco Morato, fez uma leitura importante para Francisco Morato e deu muita atenção. Hoje ele é secretário nacional, estava em Brasília e em Brasília ele faz o convite para que eu pudesse dar uma assessoria técnica em outro projeto social, através do Ministério do Esporte. Foi uma honra para mim ser escolhida entre assistente social do Estado de São Paulo. Fiz assessoria técnica, hoje ele é um secretário aí com vários projetos e através dessa assessoria técnica é que ele me fez o convite para ir para o PRB.
Quando o Rogério Elman fez o convite, e aí também consultou a coordenadoria da região que cuida do partido, que é o deputado Jorge Wilson, os dois acabam lançando um desafio para ser presidente de um partido, ter o cuidado, a responsabilidade que hoje significa uma sigla partidária e o respeito que nós devemos ter com a política. E o outro desafio, se lançasse uma pré-candidata à Prefeitura de Francisco Morato. E aí nós assumimos o partido com responsabilidade necessária para esse projeto. O símbolo do partido é o 10, mas esse símbolo, esse ato significa mãos limpas. Quem é representante do partido não pode ter ficha suja, por exemplo. Então nós temos essa responsabilidade e que as pessoas possam, através dessa identidade com o partido, traduzir o que pretendemos como política de verdade para Francisco Morato. Nós podemos esperar uma cidade com compromisso, com a ética, com a verdade, com a responsabilidade com o serviço público, com o servidor público, com as pessoas que servem a administração e, acima de tudo, com a população. Que as pessoas possam ter na administração pública uma referência de serviço de excelência. As minhas paixões, assim como de muitas pessoas, que faz a gente levantar de manhã com toda a força, começar um novo dia, é a família, é filho, é um companheiro, as coisas que nos distraem, por exemplo, que é a arte, é o cinema, é sair com os amigos, são coisas que faz a gente ficar bem, se sentir bem, para que a gente possa servir as pessoas também de uma maneira boa, seja boa para todo mundo. Agora eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, venham nos conhecer, nossa sede é no Poço Coral, traga suas ideias, conheça os nossos projetos, vem ser 10. É só acreditar e ver acontecer. O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB.